Você já pensou como poderíamos descobrir quantos sapos estão coachando ao mesmo tempo nessa lagoa e isolar as vocalizações para saber o que cada um está falando? Parece impossível para você? Não é. E vamos mostrar como fazer isso nesse vídeo. Vamos lá? Essa técnica que vamos utilizar aqui, ela pode ser utilizada para muitas outras situações. Por exemplo, separar sons de pássaros, sinais de peixes elétricos, escadas de olhos em encefalogramas, muito mais. Pessoal, todos os experimentos que você vai ver aqui foram realizados baseados no web-livro Análise de Sinais para oceanógrafos, biólogos e outros cientistas. Para os experimentos, nós utilizamos o software de análise de sinais chamado WideSOI. Todo esse material você encontra no site axionbooks.com. O webbook ele pode ser traduzido usando o próprio navegador para dezenas de idiomas. Se você quiser conversar conosco, pode utilizar o seu próprio idioma. Iremos utilizar a tradução automática. Portanto, se alguma resposta engraçada sair, entre em contato novamente. Traduções automáticas são muito rápidas, mas algumas vezes alucinam. Já o software ele pode ser utilizado em português ou em inglês. Vamos fazer um experimento com 4 sinais. Inicialmente com sinais sintetizados, ao invés de sinais reais coletados em campo. Nós vamos gerar 4 arquivos com 4 sinais bem conhecidos. As notas musicais Lá, Dó, Mi e Sol. Essas notas elas serão combinadas de forma aleatória, simulando o que ocorreria se estivéssemos utilizando 4 microfones para capturar os sinais. E com isso, nós vamos poder validar com segurança a metodologia empregada, fazendo uma análise de Fourier dos sinais separados pelo ICA e comparando com os sinais originais. Ok, pessoal. No site da Axiom Books, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o login. No nosso caso, já fizemos o login, então o menu Login desaparece, é substituído pelo menu Logout. Vamos aos nossos e-books. Escolhemos aqui o e-book Análise de Sinais. E aqui está. Bom, são vários itens sobre análise de sinais, mas o que nos interessa hoje é o ICA, que é a Análise de Componente Dependente. Temos uma historiazinha que você pode ler com cuidado e calma aqui, mas vamos ao ponto que nos interessa nesse instante, que é a análise do script Python que nós fizemos para gerar os 4 sinais de frequências bem determinadas, mas misturados de uma forma aleatória, em 4 arquivos. Bom, nós estamos usando a biblioteca Wave, a NumPy e Struct. Nosso sinal vai durar 5 segundos, vai ter uma frequência de amostragem de 44.100 Hz. E que frequência nós vamos estar gerando? Vamos estar gerando a frequência correspondente ao Lá, ao Dó, ao Mi e ao Sol, de 440 até 783.99 Hz. Gerar os sinais com a forma senoidal é a coisa mais simples possível quando você tem a biblioteca NumPy. Quer dizer, o seu sinal 1, que é um vetor, então que é o vetor que vai gerar a senoide, é 0,5, que é a amplitude máxima, vezes a função seno de 2πf. Então já está aqui, 2 vezes π vezes a frequência vezes o t. E como que a gente combina esses 4 sinais que foram gerados aqui? Bom, nós temos aqui uma matriz de combinação. Fazemos com que os 4 sinais que a gente gerou com as frequências Lá, Dó, Mi e Sol sejam também colocados em forma matricial, vai virar matriz S. Então agora nós combinamos os 4 sinais originais correspondentes às notas musicais que a gente especificou na forma de uma matriz S. E misturamos esses sinais através da multiplicação, quer dizer, esses sinais de S vezes a matriz de A. Na realidade, vezes a transposta de A. Normalizamos para evitar clipping. O valor máximo aqui passa a ser sempre 1. E pronto, e já está. Agora passamos a salvar esses arquivos Wave. Dados os dados da matriz, o que nós fazemos? Nós vamos amostrar e salvar em forma de Wave. Então, temos aqui salvar. A função salvar é essa
aqui no meio do texto. Salvar wave. Então nós salvamos o som 1, som 2, som 3 e som 4. Lembrando então, esses sons wave, eles correspondem, cada um deles, a uma combinação dos 4 sinais limpos, 4 sinais puros. Essa combinação é dada por uma forma aleatória por essa matriz de mistura. E finalmente aqui nós mostramos o resultado. Quer dizer, ao final de rodar esse script, você vai ter lá arquivos wave gerados com sucesso, sinal wave 1, sinal wave 2, os 4 sinais gerados, a duração, a frequência e a frequência dos sinais originais. Terminado. Depois disso, vai ser apenas a questão de colocarmos no menu Ferramentas /ECA uma seleção do diretório de entrada, a seleção do diretório de saída e pressionar OK. O software vai analisar todos os arquivos Wave ou Signal que estejam nesse diretório de entrada, vai processá-los e os sinais que você obteve, os sinais independentes que você obteve serão salvos em arquivos aqui no seu diretório output_dir. Perfeito, acabou aqui. E vamos ao próximo passo. Vamos verificar se isso deu certo mesmo. Inicialmente vamos ver como que podemos utilizar o WhiteSOI para a geração dos nossos sinais isolados. Vamos em Ferramentas, ICA. O diretório de entrada vai ser o diretório ICA input.dir, foi onde nós colocamos os arquivos que contêm os sinais senoidais misturados. E o output.dir, aqui está, ICA output.dir, pronto. Nós temos 4 arquivos e vamos querer separar 4 sinais. Então aqui está, em componentes quantity, quantidade de componentes, 4. Ok. Esperamos um pouco e prontinho. Os 4 arquivos foram gerados, estão colocados no diretório ICA output.dir. Nosso próximo passo agora é visualizarmos os sinais de entrada. Então vejamos, ler arquivo e vamos mostrar gráfico. Que arquivo nós vamos ler? Clique com o botão direito aqui e nós vamos ler o som1.signal do arquivo input_dir, ou seja, um sinal de entrada. Podia ser 1, 2, 3 ou 4. Vamos ler o 1 primeiro. Inserir uma conexão, quer dizer, o que nós vamos ler, vamos mostrar para um gráfico. E vejamos como vai ficar. Executar. Aqui está o sinal. Bom, são muitos pontos na tela razoavelmente pequena. Vamos fazer um zoom para poder vermos melhor agora. Aqui está. Esse é um sinal típico de entrada. Qual que seria a transformada de Fourier? Qual seria o conteúdo frequencial desse sinal? Para isso, nós vamos inserir um módulo de densidade espectral de potência. Vamos enviar esse mesmo sinal para a entrada da densidade espectral de potência e vamos mostrar isso num gráfico. Então nós vamos ver as duas coisas, no sinal do tempo e na frequência. Ok, executar. Aqui está o sinal no tempo, que é aquele mesmo que nós já vimos, claro, né? É o mesmo sinal aqui. E como será a resposta em frequência? Aqui está, ó. Temos um valor alto, seguido de mais 3 valores baixos. Lembre-se que nós tivemos 4 senoides, correspondentes àquelas notas Lá, Dó, Ré. Ora, vamos ampliar essa faixa para a gente ver que sinal que tem essa predominância maior. 440 Hz. Está aqui o nosso Lá. E aqui estão as outras 3 notas. Quer dizer, o sinal de entrada tem esse conteúdo, né? São 4 frequências. Para nos certificarmos, vamos pegar um outro sinal de entrada, em vez de ser o som 1, vai ser o som 3, por exemplo. Deve ter as mesmas 4 notas, porém, já com conteúdo frequencial diferente. Vamos lá, vamos executar. Aqui está o sinal. É as mesmas 4 notas, mas olha, no domínio do tempo já dá para ver que tem uma diferença. E no domínio da frequência? Observa, a nota predominante agora já não é mais aquele de 450 kHz, está aqui bem para cima. Se nós ampliarmos,
Olha, aqui está em 630 mais ou menos hertz. Quer dizer, cada sinal que nós adquirimos, o som 1, o 2, o 3 e o 4, contém as mesmas notas, porém intensidades diferentes. Vamos agora ao próximo passo. Nosso próximo passo agora é verificarmos o arquivo de saída. Então vejamos. O arquivo de saída está em ICA Output Dir. Então vejamos o primeiro. Vamos mostrar tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Executamos. No domínio do tempo, está esse belo sinal, que vamos ampliar isso daqui. Aqui está, ó. Observe que uma senoide bem mais pura. Ou seja, o sistema foi capaz de extrair daquela mixórdia, daquela mistura de 4 sinais, uma das sinais aqui. Vejamos que frequência seria essa. Aqui está. Vamos ampliar. Uma frequência em torno de 670 mais ou menos hertz. Ok? Vamos ver o outro, a componente 2. Executamos. Mesma coisa, deve ser uma senoide pura também, só que de frequência diferente. Vejamos. Aqui está. E lá está em 780 Hz, mais ou menos. Mas observem, está pura, não tem mais componente nenhuma. Vejamos a componente 3. Executar. Vejamos se está pura. No domínio do tempo já dá para ver que é um aceno. E no domínio da frequência aqui está somente uma componente. 520 Hz mais ou menos. E finalmente vamos olhar a componente 4. Componente 4, executamos. Aparentemente vai ser o mesmo seno, vamos dar uma olhada. Ok, só frequência diferente. E que frequência é essa? Aqui está. Vamos ampliar aqui a faixa para a gente poder ver melhor. 440 Hz. E assim, pessoal, a gente pode ver como que é fácil usar o WITE-SOI para realizarmos tanto o ICA como uma análise posterior. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Espero ter sido útil e que você tenha aprendido mais alguma coisa após ter nos assistido. Se você gostou desse tipo de vídeo e gostaria de ser avisado sempre que um novo vídeo for lançado, não deixe de se inscrever no canal. É a nossa única forma de nos comunicarmos com você. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!